Imagine um mundo onde homens viveram quase um milênio. Matusalém, com seus 969 anos, caminhou por uma terra onde segredos profundos foram enterrados. Você já se perguntou como era de fato a vida antes do dilúvio? Não estamos falando de lendas, mas de uma realidade bíblica que desafia tudo o que sabemos hoje. Como anjos, seres celestiais e puros puderam sentir desejo por mulheres humanas? E mais chocante, como nasceram gigantes canibais dessas uniões, monstros que vagavam pela terra devorando tudo em seu caminho? Prepare-se para desenterrar fatos viscerais que a ciência ainda luta para explicar. Vamos explorar as evidências de uma tecnologia avançada que culminou em algo semelhante a explosões nucleares há milhares de anos. E descobrir por que Deus deliberadamente destruiu a linguagem perfeita original. Esteja pronto para ter sua fé consolidada e sua visão da história transformada ao desvendar os mistérios de uma era inimaginável. O que esses 969 anos realmente guardavam? Você já refletiu sobre isso? Sobre um mundo onde a grande inundação, aquela catástrofe que varreu o Éden imperfeito, é mais do que um conto? A grande inundação ressoa por incontáveis culturas, da epopeia de Gilgamesh às canções ancestrais dos astecas. Mas pare e pense, como era realmente o mundo antes desse cataclismo? O que levou a sua queda tão profunda que a aniquilação total se tornou não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade? As Escrituras, antigos escritos judaicos, eles nos sussurram sobre uma era de vidas notavelmente longas, de tecnologia avançada, de seres sobrenaturais e, sim, de um conhecimento místico proibido. Anjos que haviam caído, eles andavam entre os humanos. E então vieram os Nefilim, gigantes, nascidos de uniões entre o divino e o humano. Eles enchiam a terra. E a corrupção, ela se espalhava em cada recanto, em cada fenda. Este mundo não foi simplesmente perdido para a história, ele foi deliberadamente apagado. Pistas minúsculas, fragmentos, sobreviveram em textos apócrifos, sinais de uma civilização que ousou desafiar a própria ordem de Deus. Que conhecimento se afundou sobre aquelas águas? Que aviso essa antiga condenação nos ecoa hoje? E uma nova grande inundação viria para reiniciar a humanidade mais uma vez? Meu amigo, junte-se a mim agora, pois vamos mergulhar nos pecados, nos segredos e na própria queda do mundo pré-diluviano. 3. A longevidade extraordinária. Uma marca da época de Matusalém. Antes que as águas cobrissem a face da terra, existia um mundo que transcende qualquer imaginação. Uma era notável. Uma era de ouro, de um brilho inigualável e, ao mesmo tempo, de uma depravação entrelaçada. Escritos e tradições antigas apontam para um nível de saber, um nível de conhecimento que abraçava uma gama de campos: arquitetura, astronomia, medicina, metalurgia e, possivelmente, ciências que estão hoje além da nossa compreensão. Relatos antiquíssimos descrevem um domínio assombroso da engenharia civil, do cálculo astronômico com precisão comparável aos nossos softwares atuais, da biotecnologia e da ciência metalúrgica. Eles construíram cidades com planejamento urbano incrivelmente avançado, com sistemas de drenagem, de irrigação e layouts geométricos precisos. Seu conhecimento dos céus permitia-lhes prever eventos celestiais com uma exatidão que nos deixaria pasmos. A metalurgia deles, pense comigo, era refinada o suficiente para produzir ligas de alta qualidade. Ligas que lhes deram armas e ferramentas que alteraram o equilíbrio do poder entre as nações. Algumas fontes ousam ir além. Sugerem avanços na manipulação genética, experimentos para alterar as próprias formas de vida, quem sabe até no nível do DNA, ecoando o que hoje chamamos de edição genética.
E isso, preste atenção, levou a uma longevidade humana extraordinária. Figuras como Matusalém viveram 969 anos, Jared, 962, Noé, 950. Mas à medida que a mancha do pecado se espalhava, as vidas começaram a encurtar drasticamente. Após o dilúvio, alinhando-se eventualmente com os limites mortais que conhecemos hoje. Antes que as águas cobrissem a face da terra, existia um mundo que transcende qualquer imaginação. Uma era notável, uma era de ouro, de um brilho inigualável e, ao mesmo tempo, de uma depravação entrelaçada. Escritos e tradições antigas apontam para um nível de saber, um nível de conhecimento que abraçava uma gama de campos: arquitetura, astronomia, medicina, metalurgia e, possivelmente, ciências que estão hoje além da nossa compreensão. Relatos antiquíssimos descrevem um domínio assombroso da engenharia civil, do cálculo astronômico com precisão comparável aos nossos softwares atuais, da biotecnologia e da ciência metalúrgica. Eles construíram cidades com planejamento urbano incrivelmente avançado, com sistemas de drenagem, de irrigação e layouts geométricos precisos. Seu conhecimento dos céus permitia-lhes prever eventos celestiais com uma exatidão que nos deixaria pasmos. A metalurgia deles, pense comigo, era refinada o suficiente para produzir ligas de alta qualidade. Ligas que lhes deram armas e ferramentas que alteraram o equilíbrio do poder entre as nações. Algumas fontes ousam ir além. Sugerem avanços na manipulação genética, experimentos para alterar as próprias formas de vida, quem sabe até no nível do DNA, ecoando o que hoje chamamos de edição genética. E isso, preste atenção, levou a uma longevidade humana extraordinária. Figuras como Matusalém viveram 969 anos, Jared, 962, Noé, 950. Mas à medida que a mancha do pecado se espalhava, as vidas começaram a encurtar drasticamente. Após o dilúvio, alinhando-se eventualmente com os limites mortais que conhecemos hoje. 2. A língua original, perfeita e perdida. Agora, vamos adentrar um mistério da comunicação. De acordo com as fontes bíblicas e apócrifas, os primeiros humanos, eles falavam uma língua sagrada, uma língua perfeita, muitas vezes chamada, e isso é essencial, a língua adâmica, uma dádiva direta do Criador. A Adão, esta língua, imagine só, permitia uma conexão clara e ininterrupta entre eles. Era uma língua de pureza e de autoridade, tão diferente dos dialetos fragmentados que surgiram muito depois. Mas, à medida que as gerações passavam e o orgulho humano crescia sem limites, a fala sagrada foi eventualmente perdida. Sua ruína final não veio de uma só vez. Ela se consolidou após a Torre de Babel. A torre descrita em Gênesis 11, uma estrutura monumental, erguida pelos descendentes de Noé, uma audaciosa tentativa de alcançar os céus. Não apenas como uma façanha arquitetônica, mas, veja bem, como uma declaração de independência de Deus. Em resposta, ele confundiu a fala deles, espalhando suas palavras em muitas línguas. Incapazes de se entender, a humanidade se dispersou pela terra, formando novas nações. A língua adâmica, outrora universal, desapareceu na história. 3. Mistérios da tecnologia antiga, evidências que desafiam o tempo. E se eu lhe disser que ainda podemos ver fragmentos do mundo deles? Estruturas megalíticas massivas, de Malta às pirâmides do Egito, de Baalbek a Pumpunku, mesmo com os guindastes modernos e as ferramentas a laser que conhecemos hoje, seus métodos de construção permanecem parcialmente
inexplicados. Eles estariam usando ciência de materiais avançada, levitação acústica ou outras técnicas que se perderam nos anais do tempo? Lendas como as de Atlântida e Lemúria, pensem nisso, podem ser de fato a memória cultural desvanecida dessas civilizações pré-diluvianas. Continentes de conhecimento, de poder, de beleza, apagados do mapa em um único cataclismo. O relato de Platão sobre Atlântida afundando sobre as ondas e os mitos pacíficos do desaparecimento de Lemúria, ambos ecoam a mesma história. Um mundo apagado, deixando apenas ruínas sob o mar e mitos na memória humana. Em última análise, seus avanços tornaram-se uma espada de dois gumes. As mesmas ferramentas que poderiam ter levado à prosperidade global foram transformadas em sistemas de controle, de indulgência e de rebelião, aberta contra a ordem moral de Deus. O progresso tecnológico deles superou a responsabilidade moral. Um padrão que, convenhamos, ainda podemos reconhecer neste século XXI. Quando a corrupção se tornou irreversível, o julgamento de Deus veio. Não apenas para acabar com a violência humana, mas para varrer o conhecimento perigoso que a havia alimentado. O dilúvio não foi apenas um reset físico, ele foi um reset tecnológico, apagando sistemas, infraestrutura e arquivos científicos que poderiam ter continuado a corromper as gerações futuras. O que resta hoje? Mitos, ruínas espalhadas e perguntas sem resposta. De onde tiraram esse conhecimento? Foi puramente uma descoberta humana? Ou foi ensinado por seres de fora do nosso mundo? E a pergunta que nos assombra: poderia a humanidade, em sua própria era de rápida inovação, estar caminhando para o mesmo resultado? 4. A contaminação da humanidade, a linha de Caim e Sete. Vamos voltar ao princípio, às origens da humanidade e o entrelaçamento fatal das linhagens de Caim e Sete. Antes de responder à pergunta final, devemos retornar ao momento em que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Expulsos do paraíso para um mundo duro e indomável. Eles se tornaram os pais de toda a humanidade e a história do mundo pré-diluviano começou. Os primeiros filhos deles, Caim e Abel, revelaram uma divisão no coração humano. Abel honrou a Deus com suas ofertas, enquanto Caim abrigava orgulho e ressentimento. Quando ele favoreceu o sacrifício de Abel, o ciúme de Caim transformou-se em assassinato, o primeiro derramamento de sangue na história. Como juízo, o Criador amaldiçoou Caim e o enviou para vagar. No entanto, Caim construiu uma cidade, gerou descendentes e lançou as bases para uma civilização, hábil em pastoreio, música e metalurgia. Mas com o progresso veio a arrogância, a violência e a decadência moral. Figuras como Lameque, um assassino jactancioso, encarnavam a corrupção dessa linhagem. Em contraste, o terceiro filho de Adão, Sete, continuou o legado espiritual perdido com Abel. Os descendentes dele, os setitas, invocavam o nome do Senhor, mantinham a lei divina e buscavam viver em harmonia com a vontade de Deus. Gerações depois veio Enoque, o tataraneto de Sete, cuja fé profunda lhe rendeu o destino raro de ser levado pelo Criador sem a morte. Escritos antigos, eles registram as visões dele, do julgamento vindouro, a rebelião dos vigilantes e a propagação da corrupção humana. Por séculos, os setitas permaneceram distintos da linhagem violenta e idólatra de Caim. Mas, à medida que a população deles crescia, os filhos de Deus, dos descendentes de Sete, casaram-se com as filhas dos homens da linhagem de Caim.
Essas uniões, elas fundiram não apenas linhagens, mas também valores opostos. Lentamente, a reverência a Deus desapareceu, à medida que o povo de Sete adotou os ídolos, a ganância e as ambições do mundo de Caim. A idolatria se espalhou rapidamente. A humildade deu lugar ao orgulho, a generosidade à ganância, a reverência a Deus ao desejo de poder. Rituais outrora destinados a honrar o Criador tornaram-se desculpas para a indulgência. Sacrifícios eram feitos a ídolos. A sabedoria divina foi substituída pela ambição humana. Líderes governavam por meio de engano e intimidação. Os fortes oprimiam os fracos e a violência tornou-se a norma. Essa corrupção não aconteceu da noite para o dia. Como uma podrição lenta, ela se espalhou até que cada canto da sociedade fosse infectado. No momento em que atingiu seu auge, a herança setita, outrora um farol brilhante, estava quase desapareceu. Agora, vamos além do véu, para a influência dos anjos caídos. À medida que a humanidade afundava na mais profunda decadência moral, Deus viu os crescentes sinais de corrupção e de rebelião. De acordo com textos antigos, como o livro de Enoque, para guiar a humanidade de volta à retidão, ele enviou 200 anjos, os vigilantes, para observar, para instruir, para ajudar a restaurar a sociedade humana. Mas, em vez de curar o mundo, a missão deles teve o efeito oposto. Como derramar óleo no fogo, a presença deles intensificou a própria corrupção que deveriam corrigir, liderados por um anjo poderoso chamado Semiasa. Os vigilantes abandonaram o papel de guardiões e tomaram mulheres humanas como esposas, uma violação direta do comando de Deus. Dessas uniões nasceram os Néfilim, gigantes de imenso tamanho e força, cuja influência desequilibrou ainda mais a terra. Os vigilantes começaram a passar conhecimento proibido para a humanidade, uma sabedoria nunca destinada às mãos humanas. Azazel, um dos líderes mais infames, revelou os segredos da forja de armas avançadas. Tradições antigas e algumas descobertas arqueológicas modernas apontam para tal tecnologia. Em partes da Índia, camadas de sedimentos antigos foram descobertas, contendo vestígios de calor intenso e radiação, o tipo produzido apenas por uma explosão maciça, estranhamente semelhante ao de uma detonação nuclear. Seja mito ou memória, tal evidência alimenta a crença de que a humanidade no mundo pré-diluviano uma vez empunhou armas muito além de nossa imaginação. Com esse conhecimento vieram ferramentas de guerra que podiam transformar pequenas disputas em massacres em grande escala. Outros entre os vigilantes introduziram feitiçaria, encantamentos, astrologia e amuletos, abrindo a porta para práticas ocultistas generalizadas. O que começou como curiosidade, rapidamente tornou-se obsessão, afastando a humanidade de Deus e amarrando-a à escuridão. Esses ensinamentos elevaram a capacidade humana, mas a um preço terrível. A guerra escalou à medida que as armas se tornaram mais letais. Rituais ocultistas se espalharam por cidades e tribos, misturando-se com a adoração de ídolos. Muitos dos vigilantes se estabeleceram como deuses, exigindo sacrifícios, ofertas e lealdade. A adoração pura do Criador foi corrompida, substituída por um panteão de falsas divindades, cada uma com seus próprios ritos e símbolos, todos projetados para desviar a devoção humana do céu. Mesmo após o dilúvio, ecos dessa era sombria permaneceram.
Muitas religiões politeístas posteriores, na Mesopotâmia, Grécia, Egito e Índia, carregam memórias distorcidas dos vigilantes, os imponentes deuses do Olimpo, as divindades radiantes do panteão védico e os deuses com cabeça de besta do Egito podem ter sua origem em recordações exageradas e corrompidas desses anjos caídos e sua prole híbrida. As façanhas, poderes e formas monstruosas atribuídas a esses deuses posteriores espelham as habilidades e aparências não naturais descritas dos vigilantes e suas criações em relatos pré-diluvianos. Ao longo dos séculos, a verdadeira adoração do Criador foi substituída por mitologias que deificaram os rebeldes, preservando o legado deles de forma distorcida. A rebelião dos vigilantes não parou por aí. Relatos antigos falam deles corrompendo a ordem natural, manipulando a criação, de maneiras que violavam o desígnio de Deus. Eles experimentaram com seres vivos, cruzando espécies e alterando a própria vida, produzindo híbridos monstruosos, criaturas tanto humanas quanto bestas, ou estranhas misturas de animais. Essas abominações semearam medo, consumiram recursos e trouxeram destruição por onde quer que vagassem. O resultado foi uma civilização muito além da simples decadência moral. Tornou-se um mundo saturado de violência, opressão e perversão. Os Nefilim e outras criaturas não naturais dominavam a Terra, enquanto os ensinamentos dos vigilantes transformaram a cultura humana em uma rede de idolatria, ganância e adoração ocultista. A justiça e a misericórdia quase desapareceram, enquanto os gritos dos oprimidos e o sangue dos inocentes subiam ao céu. A terra estava à beira da ruína. A humanidade, outrora criada à imagem de Deus, havia sido remodelada em um reflexo da rebelião. A influência dos anjos caídos havia transformado o que já estava corrompido em irredimível. A paciência do Criador estava quase no fim. 6. Os Nefilim, gigantes de poder e corrupção. Amigo, o palco estava completamente montado para o julgamento. Uma inundação que varreria não apenas a impiedade da humanidade, mas também as perversões da própria criação, limpando a terra e restaurando a possibilidade de retidão. Agora, vamos ao nascimento dos Nefilim. Quando os anjos caídos desceram à terra e tomaram mulheres humanas, suas uniões produziram uma raça diferente de qualquer outra antes. Os Nefilim, esses gigantes, meio anjo, meio humanos, possuíam extraordinário tamanho, força e inteligência, juntamente com uma fome insaciável por poder. A existência deles desafiava a ordem natural estabelecida por Deus, e a presença deles acelerou a queda da humanidade na escuridão. Os Nefilim não eram meramente soldados, eles se tornaram reis e senhores. Eles fundaram grandes cidades, comandaram exércitos e estabeleceram impérios que dominavam vastos territórios. Relatos antigos os descrevem exigindo adoração como semideuses, impondo lealdade através do medo e até mesmo do sacrifício humano. Os reinados deles foram marcados por projetos de construção monumentais, fortalezas massivas, templos e estruturas de pedra, não apenas como sedes de poder, mas como símbolos de seu suposto status divino. Eles também possuíam conhecimento muito além do normal da humanidade primitiva. Algumas tradições afirmam que eles usaram tecnologias avançadas e artes místicas herdadas de seus pais angélicos para consolidar o controle deles. Esse conhecimento, em vez de trazer progresso, tornou-se uma ferramenta para a opressão e derramamento de sangue. A natureza dos Nefilim era inerentemente corrupta. Eles esgotavam os recursos da terra para satisfazer seus apetites. Violência, guerra e exploração seguiam onde quer que eles governassem.
Sob o domínio deles, a justiça desapareceu e populações inteiras viviam com medo. Escritos antigos também os acusam de profanar a própria criação. Disse que eles conduziram experimentos não naturais, misturando vida humana e animal para criar híbridos monstruosos. Essas criaturas, de forma estranha e imenso poder, vagavam pela terra, espalhando destruição e medo. Tais atos distorceram o equilíbrio da natureza, provocando ainda mais a ira de Deus. Vendo o mundo oprimido pela tirania dos Néfilim e pela impiedade desenfreada da humanidade, o Criador determinou trazer juízo. O dilúvio serviria a dois propósitos: limpar a terra do pecado humano e varrer os Néfilim e as perversões que eles haviam trazido para a criação. A aniquilação deles serviria como um aviso duradouro contra o desafio da ordem divina. No entanto, a história deles não desapareceu com as águas. Lendas dos Néfilim sobreviveram em várias culturas, nos semideuses da mitologia grega, como Hércules e Aquiles, nas divindades guerreiras da Mesopotâmia e nos titãs demoníacos do folclore posterior. Alguns acreditam que fragmentos da linhagem deles perdurassem, escondidos em lugares remotos, esperando um tempo em que pudessem ressurgir. 7. O juízo de Deus e a profecia de Enoque. Muitos, talvez você mesmo, acreditam que Deus foi cruel ao enviar o grande dilúvio. Mas, como visto em tudo o que veio antes, o dilúvio não foi um ato impulsivo, de ira. Ele já havia tentado guiar e corrigir a humanidade, dando-lhes tempo, enviando mensageiros, até mesmo nomeando seres celestiais para ajudar. No entanto, a misericórdia dele apenas parecia encorajar a humanidade a afundar mais profundamente no pecado. Quando toda a chance de arrependimento foi ignorada, o dilúvio se tornou a medida final, um julgamento que o Pai não desejava, mas que não poderia mais reter. À medida que essa era sombria atingia o auge, um homem se destacava: Enoque, o tataraneto de Adão, através da linhagem de Sete. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na violência, idolatria e perversão, Enoque permaneceu fiel a Deus, andando em obediência e recebendo visões sobre o destino da humanidade. A Escritura o descreve como um homem que andou com o Criador, até ser levado aos céus sem experimentar a morte, um sinal de favor divino. O livro de Enoque se aprofunda nisso, registrando as visões dele, da rebelião dos anjos caídos, a ascensão dos Nefilim e o julgamento vindouro. Ele advertiu que o Senhor limparia a terra de sua corrupção, removeria os Nefilim e restauraria a criação à sua ordem pretendida. A profecia de Enoque era clara. A paciência do Criador tinha limites. A crescente impiedade da humanidade, alimentada pela tirania dos Nefilim, a influência dos anjos caídos e a profanação da natureza, seria recebida com um julgamento inevitável. Embora a maioria dispensasse os avisos dele, alguns ouviram. Entre eles, seu bisneto Noé, que mais tarde sobreviveria ao dilúvio e levaria adiante a raça humana. Relatos antigos dizem que Enoque confrontou os líderes dos anjos caídos diretamente, incitando-os a se arrepender antes que fosse tarde demais. Os apelos dele foram rejeitados. Os vigilantes e a prole híbrida continuaram o reinado de terror, aprofundando o colapso moral da humanidade. Não vendo outro caminho para restaurar o equilíbrio, Deus declarou seu julgamento.
Noé, um homem justo da linhagem de Sete, foi escolhido para preservar a vida e manter a aliança do Pai. Ele foi ordenado a construir uma arca, uma embarcação grande e forte o suficiente para sobreviver ao dilúvio vindouro. Embora zombado e ridicularizado por um mundo que havia abandonado a ele, Noé obrou. Antes da partida da terra, Enoque transmitiu o conhecimento dele a Matusalém, seu filho, e a Lameque, pai de Noé. Algumas tradições sugerem que Deus levou Enoque para que ele não testemunhasse a destruição que havia previsto, poupando-o da dor de ver o mundo ser varrido. A remoção dele era em si um sinal de que o tempo do julgamento estava próximo. A profecia de Enoque foi mais do que uma previsão de desastre. Foi também um testemunho da justiça e misericórdia de Deus. Embora o dilúvio apagasse o mundo corrompido, um remanescente fiel sobreviveria, garantindo que o plano do Criador para a humanidade continuasse. Quando as chuvas finalmente vieram, o grande dilúvio não foi apenas a purificação do pecado humano, mas também a destruição dos Nefilim e o apagamento do conhecimento proibido que havia envenenado a criação. Os avisos de Enoque viveram na tradição bíblica, lembrando as futuras gerações de que desafiar a ordem divina sempre tem um custo, e que a redenção é possível para aqueles que permanecem fiéis. 8. O cataclismo final, a destruição e o início de um novo mundo. Então, chegamos à catástrofe, o dilúvio. Depois de receber as instruções de Deus, Noé começou a monumental tarefa de construir a arca, um vaso maciço, projetado para sobreviver ao cataclismo vindouro. Ano após ano, ele trabalhou na construção, advertindo as pessoas ao seu redor para se arrependerem antes que fosse tarde demais. Mas elas zombavam dele, desprezando as palavras como loucura. A corrupção as havia cegado e elas continuaram na violência, idolatria e indulgência, inconscientes de que os últimos dias estavam próximos. Algumas tradições dizem que o trabalho levou décadas, dando à humanidade tempo suficiente para se voltar. No entanto, todo o apelo caiu em ouvidos moucos. O mundo que poderia ter sido poupado escolheu ignorar o último mensageiro enviado a ele. Quando o dia do juízo chegou, os céus se abriram, torrentes de chuva caíram por 40 dias e 40 noites. Ao mesmo tempo, as fontes do abismo irromperam, uma liberação violenta de águas subterrâneas que abalou os alicerces da terra. Esta não foi uma tempestade comum, foi um completo transtorno da criação. As águas subiram sem misericórdia, engolindo cidades, florestas e montanhas. Os Nefilim, os gigantes meio anjo, meio humanos, que haviam governado com terror, foram varridos. O poder deles terminou em um instante, em todos os lugares, fora da arca. O caos reinou. As pessoas se aglomeraram nos terrenos mais altos, agarraram-se a rochas ou fugiram para cavernas. Mas não havia segurança fora do refúgio designado por Deus. Lendas falam dos últimos gritos dos afogados, vozes levadas pelo vento e pelas ondas. Um lembrete assombroso do custo de rejeitar o chamado do Criador. Dentro da arca, Noé e a família suportaram a tempestade, cercados pelas criaturas que o pai havia preservado. Por 150 dias, as águas cobriram a terra, antes de começar a recuar. Lentamente. No total, Noé, a família e os animais passaram mais de um ano a bordo da arca, à deriva, em um mundo para sempre transformado. Finalmente, a arca parou nas encostas do Monte Ararat. Quando a terra secou novamente, o Criador ordenou que Noé e sua família saíssem para o novo mundo. Os únicos sobreviventes do juízo, eles foram encarregados de repovoar a terra e andarem em retidão, carregando a memória do que havia sido perdido.
Deus, então, estabeleceu sua aliança com Noé, selada com o sinal do arco-íris, uma promessa de que nunca mais um dilúvio destruiria toda a vida. O grande dilúvio foi mais do que um desastre, foi um ponto de virada na história humana. Provou que a justiça de Deus confrontará a corrupção, mas também revelou a misericórdia dele, preservando um remanescente para que a vida pudesse começar de novo. Em todo o mundo, inúmeras culturas carregam ecos desse evento, em seus mitos e tradições, cada uma recontando o tempo em que a terra foi lavada pelas águas do juízo. 9. Um novo recomeço, a promessa e o eterno aviso. O grande dilúvio foi mais do que um momento de juízo divino, foi uma transformação que remodelou o próprio curso da história humana. Enquanto as águas recuavam e a família de Noé pisava em terra seca, eles se viram em um mundo que havia sido completamente purificado dos velhos e corruptos costumes. O silêncio que se seguiu à tempestade deve ter sido ensurdecedor. Um forte contraste com o caos que acabara de consumir a terra. Foi um novo recomeço. No entanto, as cicatrizes do passado permaneceram como um silente e solene lembrete das consequências da impiedade desenfreada e do desafio à ordem divina. Noé, em obediência ao comando de Deus, construiu um altar e ofereceu sacrifícios em gratidão. Pela sua sobrevivência, em resposta, o Criador estabeleceu uma aliança com a humanidade, simbolizada pelo aparecimento de um arco-íris. Uma promessa divina de que nunca mais a terra seria destruída por inundações de tal maneira. No entanto, dentro dessa promessa, havia também um aviso de que a humanidade deve aprender com seus erros passados e andar em retidão, para que não convide novamente a correção divina. Apesar desse novo começo, os descendentes de Noé acabariam caindo em padrões familiares de arrogância e rebelião. A Torre de Babel, a ascensão de nações corruptas e o domínio de impérios ecoaram os pecados do mundo pré-diluviano. A natureza humana parecia ser teimosamente resistente à mudança. No entanto, através de tudo isso, a misericórdia de Deus persistiu, oferecendo caminhos para a redenção para aqueles dispostos a buscá-lo. A narrativa do dilúvio se apresenta como um aviso eterno e uma mensagem de esperança. O juízo é real, mas também é a renovação. Os ecos do dilúvio são encontrados em mitos e tradições em todas as culturas, todos testemunhando um tempo em que o mundo foi purificado e renasceu. As lições do tempo de Noé permanecem relevantes hoje, chamando a humanidade a refletir sobre a própria posição moral e a escolher um caminho que se alinhe com a vontade divina, em vez da autodestruição. A história nos mostrou que civilizações surgem e caem, muitas vezes seguindo os mesmos padrões de arrogância e decadência moral. Mas assim como Noé e a família foram preservados através da obediência e da fé, assim também, indivíduos e sociedades podem encontrar a salvação através da retidão. O dilúvio não foi o fim. Ele foi um reset, uma segunda chance para a humanidade construir sobre o fundamento da verdade divina. A escolha de acatar as lições dele é aquela que cada geração deve fazer. O grande dilúvio foi um reset físico. A vinda de Cristo foi espiritual. Embora o juízo venha novamente, não por água, mas em seu retorno. A aliança de misericórdia permanece. A história do dilúvio nos lembra que a justiça de Deus é real, mas também o é seu desejo de salvar.
A escolha diante de cada geração é a mesma: seguir o caminho que leva à destruição ou andar na luz daquele que oferece vida. Qual sua opinião sobre o significado profundo do grande dilúvio? Você vê paralelos aflorando no mundo de hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.